boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles irmãos que estão aqui presentes, aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de oração, nessa casa de Jesus, na casa do Consolador Prometido. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Fragmentos. Enquanto não logras a perfeição, te movimentarás em meio à transitoriedade de tudo o que te cerca. Conceitos que se modificam, opiniões que se alteram, horizontes que se ampliam, verdades fragmentárias, tempo relativo e uma existência fugaz. Então, com essa mensagem de incentivo para que trabalhemos sempre na nossa evolução moral, intelectual e principalmente espiritual, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre, Jesus, aquele que é o governador do nosso orbe, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, que serve de exemplo para todas as nossas ações. Aos mentores espirituais da nossa casa, aos nossos anjos da guarda, e todos aqueles que aqui se encontram hoje, encarnados e desencarnados. E vamos agradecer por novamente estarmos aqui, todos reunidos, para estudarmos o Evangelho do Cristo, a Palavra do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Teltz, que vai fazer a palestra, que vai trazer o assunto desta noite, que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou, que com certeza é importante para cada um de nós, no momento de cada um na sua jornada. Vamos pedir também que todos aqueles que precisam recebam as luzes que estamos recebendo aqui nessa casa hoje. Que todos que sofrem as dores físicas, morais, que recebam o lenitivo necessário para que se sinta melhor. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então hoje, nosso convidado é o nosso querido irmão Teltz, que é trabalhador do Abrigo Espírita Oscar José Pitã e do Núcleo da Cruzada dos Militares de Santa Maria. E um trabalhador do movimento espírita, né? Um divulgador da doutrina espírita na nossa região. Então, dar as boas-vindas para o seu Teltz e que ele tenha uma boa palestra. Então, o senhor, seu Teltz. Boa noite, irmãos. É uma alegria retornar a essa casa, depois de um longo período. Penso que já se passaram uns 4 a 5 anos da última vez que eu estive aqui, não é? Foi bem antes da Covid, eu acho que eu estive aqui. Depois da Covid, a coisa complicou para todos. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação em retornar, a rever os companheiros, os amigos, e fazer novas amizades. Saúdo também os nossos internautas, pela live que está sendo transmitida simultaneamente. A nossa ideia é fazer o comentário de uma página do livro Fonte Viva, que eu coloquei o título Para Onde Caminhamos. O título da página, entretanto, é Ante o Objetivo. Lá no livro Fonte Viva, daquelas obras fundamentais para quem estuda o Espiritismo
para ter na sua casa caminho, verdade e vida, fonte viva, pão nosso, palavra de vida eterna, vinha de luz, lições curtas do nosso Emmanuel, e que todos deveriam ter a coleção completa na sua casa, no nosso ponto de vista. Então, ante o objetivo é o título que o nosso Emmanuel colocou. E eu tomei a liberdade de, lendo o texto que eu vou ler, intitular a palestra Para Onde Caminhamos. Vocês vão entender por quê. Então, me permitam ler o texto, que é curto, é pequeno, e depois vem o comentário. Ante o objetivo. Emmanuel sempre cita um versículo ou parte de um versículo da Bíblia ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento. E ele cita aqui, então, uma parte do versículo da carta de Paulo aos Filipenses 3:11. Mas não é todo o versículo. Depois eu explico. E posso chegar à ressurreição. Copinho d'água. Esse é o versículo que ele cita. E comenta, então. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Primeira frase dele. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Continua. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. Ou melhor, impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória, à vida eterna, na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. E conclui ele: contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Último parágrafo. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Ante o objetivo é o título da lição dada por Emmanuel através das mãos abençoadas do Chico. Nós nos permitimos botar para onde caminhamos. Então vamos voltar. Vamos voltar ao versículo de Paulo, quando escreve carta aos Filipenses, da cidade de Filipos, onde Paulo foi acolhido com muito carinho, com muito amor, e onde ficou uma igreja, entre aspas, uma célula cristã inicial do cristianismo lá na cidade de Filipos. Diz ele: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição
Eu disse que era uma parte do versículo. O versículo todo diz assim: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Vale a pena ler a carta de Paulo aos Filipenses. Então ele começa dizendo: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Para onde caminhamos? Qual é o alvo? Que meta nós buscamos? Para onde nós estamos indo? Que caminho nós estamos percorrendo? Estamos bem? Estamos tranquilos? Ou tem alguma coisa para corrigir nessa caminhada? Sempre tem, né? Normalmente tem. Diz ele, o avarento. Quem é o avarento? É aquele que é munheca, mão fechada. Que só quer juntar. Sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O que ele quer dizer com isso? O sujeito vai juntando, vai juntando, vai juntando, bota numa caixinha. Depois, conforme vai, é usurário, só pensa em dinheiro, chega um ponto que ele começa a botar embaixo do colchão da cama. Muita gente guarda dinheiro, guardava no tempo antigo. Dinheiro embaixo do colchão. Já ouviram os mais novos? Talvez não tenham ouvido falar nisso. Mas era assim. Muita gente era assaltada e o pessoal ia no quarto, levantava o colchão, tinha um mundo de nota ali, guardada embaixo do colchão. Mas ele vai ficando mais rico. E vai precisando de um pequeno cofre. E vai botando o dinheiro no cofre. Dá para a gente entender a caminhada do avarento. Do munheca, do mão fechado, do que só pensa em juntar dinheiro. Né? E diz ele, juntando, ele chega ao cofre forte. Vai chegar uma hora que o cofrezinho pequeno não cabe mais. Então ele manda fazer um cofre lá num canto de uma peça da casa dele, e lá ele vai botando. Lembra do tio Patinhas? O tio Patinhas tinha um cofre e gostava de nadar nas moedas de ouro, né, tio Patinhas? Não sei se ainda tem tio Patinhas, revistinha, mas era a revistinha que eu lia quando era guri, né? Tio Patinhas, arquimilionário, né? Arquimilionário. Então, o avarento. Lembrei do tio Patinhas aqui. O malfeitor. Quem é o malfeitor? Diz ele, comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito, ou comete o crime. O malfeitor, que ele mais abaixo chama de delinquente, diz ele, leva um tempão perturbando ou melhor, planejando o crime, para não ser pego, provavelmente, no delito. Normalmente, o malfeitor é pego no delito, mas hoje ou mais amanhã, cai a casa, como se diz, né? E nós estamos cheios de exemplo aí no nosso país e fora do país, dos delinquentes que cometem delitos de todo tipo, mas que acabam caindo nas malhas da lei ou da justiça terrena, que é imperfeita como nós, todos os homens, somos. Então, a nossa lei dos homens ainda é muito imperfeita. Está longe de ficar perto da lei divina. Mas o delinquente, para efetuar a falta que delineia, mancha o nome, suja o nome. Ah, mas era uma pessoa tão conceituada na sociedade, não é? Ninguém imaginava que era ladrão, corrupto, ou coisa parecida. Não é mais ou menos o que nós vemos no quadro todo da sociedade que nós vivemos? Quantas pessoas que eram acima de qualquer suspeita, já ouviram essa frase?
Não, mas não pode. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. É até a hora que deixa de ser acima de qualquer suspeita. Porque ninguém sabe a hora que vai mudar. Muda. Era honesto até ontem. Hoje resolveu entrar para o crime, para a bandidagem, para a corrupção, seja lá por que for. Então, o delinquente mancha o nome, fica sujo. E normalmente vai para a cadeia. O político hábil é o outro que ele traz aqui. Anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. É verdade. Tem políticos extraordinários, né? Muita gente fala em inteligência. Eu ponho em dúvida certas coisas quando usam o termo inteligência. Inteligente é aquele que usa o saber e as possibilidades intelectuais para o bem da pessoal e da sociedade. Quando usa para o que não presta, ou para prejudicar seja quem quer que seja, para mim deixou de ser inteligente. É esperto. E outros títulos que a gente quiser. Então, diz ele, o político hábil anseia por autoridade, ele quer, ele almeja autoridade. Eu vou chegar, né, o vereador, vamos pensar, o cidadão comum se elege vereador. Mas qual é o anseio seguinte do vereador? Deputado estadual. Qual é o anseio seguinte? Deputado federal. Qual é o anseio seguinte? Senador, ou quem sabe, presidente da República. Que está subindo. Não é? Anseia. Atingir o alto posto no domínio da terra. Pobres irmãos. Com todo respeito aos políticos de qualquer partido, pobres irmãos, que não sabem o que realmente lhes aguarda no futuro se não souberem administrar a autoridade que adquirem. Vão normalmente usar mal o poder que está em suas mãos. E terão que responder. Tem no Evangelho uma expressão, dá conta da tua administração. Terão que dar conta, mas não perante a lei dos homens. Nós que estudamos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus, eles terão que dar conta perante a lei divina, que é perfeita. Então, diz ele, o oportunista, o político hábil, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. Muda o caráter. Completamente. Não precisamos ir muito longe. O nosso país está vendo aí coisas terríveis. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo esses conflitos todos entre a polarização que se criou, não é? Entre um lado e outro. Então, nós estamos tomando conhecimento, nos dias atuais, de tanta coisa, de tanta fake news. Sim, que nós nem sabíamos exprimir, né? Essa expressão até algum tempo atrás não era usada. Fake news, notícias falsas. Agora, faz parte do nosso dia a dia, todo mundo que tem celular recebe 1000 zaps. Como eu só tenho zap, eu não tenho Facebook, eu não tenho... E eu dizia, há 3 anos atrás eu não tinha nem sequer celular, então o pessoal falava comigo, não sei, não tenho celular, não uso esse troço, né? Mas agora eu tenho. Então, desfiguração do caráter. Mentiras que nós estamos recebendo dos dois lados da campanha. Sim, mas tem uma campanha que está mais mentirosa do que a outra. Para bom entendedor aí, é só olhar quem é que está mentindo mais.
oportunismo político. Gente que quer se manter lá em cima e que, às vezes, não tem condição moral de se manter lá em cima. E ainda prejudica toda uma coletividade, que é o pior. Vai prestar conta depois. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. Mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções. Quantas? Infelizmente, não é? Penetra o campo das aventuras inquietantes, aventuras perigosas. Então, mais abaixo ele diz assim, a mulher desajuizada para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Isso aqui é fantástico. Quanta moça, mulher, senhora, quanto homem, é vice-versa. Para os prazeres do mundo, para essas sensações orgânicas que o corpo permite, porque o corpo permite tudo, não é? E o sexo, por exemplo, desvirtuado, eu acho que ele se refere a isso aqui, quando ele diz que a mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E aí, mais embaixo, ele volta e diz, a mulher desajuizada para alcançar fantasiosos prazeres. Sim, dá prazer, o sexo dá prazer. Mas vale a pena o sexo em desregramento, o sexo aviltado, o sexo baixo, sujo? É para a gente pensar. Ele fala da mulher. Hoje tem garotos de programa, não é isso? Então, antigamente falava mulher vulgar. Vou usar uma expressão mais suave que eu posso, né? A minha mãe, quando eu fiquei mocinho, na frente da minha casa tinha uma chamada Casa de Tolerância. Naquele tempo chamava Casa de Tolerância. Ou seja, era um cabaré, né? E nós morávamos na frente do cabaré. A casa era quase... E a minha mãe tinha um medo que eu me metesse com as chinas. Porque era China o nome, né? E as minhas irmãs, às vezes, vinham me questionar. Que eu fui ficando maiorzinho, né? Se eu andava me comportando, se eu não andava me comportando. Mas eu sou muito comportado, criatura. Né? Mas tu não vai ali no cabaré? Não vou. Não ia, não fui. Não é? Adolescentezinho, tinha medo, não sabia o que eram essas coisas. Né? Porque o adolescente, ele quer, mas não quer. Ele quer com medo. Né? Ele não sabe o que vai encontrar. E a minha mãe falava o medo que ela tinha que eu gostasse de uma mulher da vida. Naquele tempo era outro nome. Mulher da vida. Mulher de vida fácil. Fácil? Coisa nenhuma, né? Mulher de vida fácil. Então, era assim, não é? E as irmãs ou os irmãos que se tornaram complicados nessa área, eles abdicam do direito de ser feliz. Isso aqui me chamou a atenção. Porque o que é que dá felicidade? É estabilidade emocional. É ter um lar constituído, é ter uma família, é ter uma casa, é almejar filhos, não é? É ganhar dignamente o seu salário. É a gente poder andar de cabeça erguida. Mas esse pessoal que está na prostituição,
Eu demorei para usar esse termo. Será que é feliz? Não é feliz. Tenho certeza. Tenhamos certeza. Não é feliz. Uma hora está na mão de um, outra hora está na mão do outro, ou de outra. Vendendo prazeres carnais, encontrará felicidade? Não encontrará felicidade. Encontrará infelicidade. Ninguém duvide. Ninguém duvide. Sem impostos, continua o benfeitor, tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, porque tudo isso são resultados de instintos, de tentações, de tendências, de caminhadas erradas. Para onde caminhamos? Sem impostos tão pesados, são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores. Que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Aqui nós temos que voltar ao parágrafo inicial, ao versículo de Paulo aos Filipenses, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Essa era a meta de Paulo, chegar à ressurreição dos mortos. Que tributos pagará aquele que quiser se dedicar a Jesus? É o que ele pergunta. A fidelidade ao Evangelho. Porque quem está no erro paga tributo. Mas quem quer acertar, paga tributo igual. Ou pior, às vezes. Ou pior. Todos os que seguiram Jesus de verdade, praticamente se martirizaram. Paulo foi um perseguidor de cristãos, matava cristãos, achando que estava correto, de acordo com a lei judaica. A grandeza moral de Paulo é indiscutível. Moral no sentido de que, enquanto ele era hebreu, judeu, praticante do judaísmo, ele era fiel à lei judaica. E o judaísmo não aceitava contestação de ninguém. E como ele era um doutor da lei, ele se imbuiu da autoridade do mundo, de doutor da lei, do sinédrio, ou seja, da câmara daquele tempo que mandava, dos altos fariseus, e resolveu fazer uma campanha contra o cristianismo e matar os cristãos. Quando ele conseguiu a conversão, a mudança, o que aconteceu? Nós sabemos. Livro Paulo e Estevão, por exemplo, né? A entrada de Damasco, cai do cavalo, vê Jesus, e Jesus questiona ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu está perseguindo. A luz foi tanta que ele ficou cego. A luz do Cristo amado. E eu acompanhava a tropa toda que ia para prender Ananias em Damasco, que era o velhinho cristão da célula cristã de Damasco, não é? Enlouqueceu o homem. Botaram ele no cavalo, estava cego. Levaram até Damasco, botaram ele lá numa pensão, deixaram ele lá cego e voltaram, foram embora, não entenderam o que aconteceu. Realmente é difícil de entender. Ananias recebe um comando do Cristo, ou das hostes cristãs, ou dos enviados cristãos. Ananias, vai lá curar Paulo. E o Ananias se surpreendeu, mas Senhor, ele persegue, ele mata os cristãos, tu está me mandando ir lá? Sim,
Vai lá, Ananias. Vai lá socorrer Paulo. Ele precisa de ti. E Ananias vence o medo de morrer, de ser preso, e vai lá e atende Paulo. Dá um passe no Paulo, né? Dá um passe, impõe as mãos, e caem como que escamas, diz o Evangelho, dos olhos do Paulo. E o Paulo volta a enxergar, volta a ver, recupera a visão. E a partir desse momento, só Paulo sabe o preço que ele teve que pagar para se tornar um verdadeiro cristão. Quem estuda sabe. Foram 3 grandes viagens missionárias. Naufragou várias vezes, esteve preso várias vezes, foi açoitado. Açoite naquele tempo, meu Deus do céu, era um relho com 3 pontas, e nas pontas das pontas tinham pedaços de metal que cortavam. Então batiam nas costas, sangrava e cortava tudo. Tomou tanto laço Paulo que um dia jogaram ele no monturo. Era a expressão do tempo, no lixo. Deixaram ele como morto e acharam que ele tinha morrido. Botaram o Paulo, jogaram no lixo, porque jogavam corpos no lixo. Aquela gente era muito primitiva. Só que a misericórdia divina reviveu Paulo, lá no lixo. Ele foi se recuperando, aos poucos teve suficiente força para sair do lixão e deram Paulo por morto, só que ele não estava morto. Né? Então, alguém acha que é fácil seguir Jesus? De verdade? Sem impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, baixos? Que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Então, como Jesus apareceu para ele, vamos interpretar isso aqui. E ele teve a certeza da imortalidade de Jesus e passou a pensar que era Jesus direto que influenciava sobre ele. Às vezes era, mas às vezes não era. Como os livros espíritas esclarecem. Era, sobretudo, o nosso irmãozinho que ele mandou matar. Não era o nome dele? Estevão, né? Estevão, que se tornou o guia dele. E os sacrifícios que Paulo teve que fazer para mudar, para alterar completamente. O Paulo, para onde caminhava? O Paulo caminhava, digamos, para o sul, com o judaísmo. Com o conhecimento do Cristo, Paulo teve que caminhar para o norte, inverter, mudar totalmente. Então, por isso eu botei o nome aqui, para onde nós caminhamos. Vejam o título da lição, diante do objetivo. Qual é o objetivo? O que é que nós estamos buscando? Para onde nós estamos caminhando? Para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste? Não interessa, mas tem que caminhar correto. Para onde nós caminhamos? Nós somos cristãos, aprendizes de cristianismo. Nenhum é cristão perfeito. E vai demorar muito para ser. Por quê? Porque quando eu meditava outro dia, por que a gente só lembra das coisas erradas que a gente faz? Regra geral, se tu parar para orar, vem um mundo de coisa na tua cabeça, primeiro para atrapalhar a tua oração. Não é isso? Atrapalha a oração. Se tu não... Tu tem que desconcentrar do mundo para entrar numa prece mais elevada. E por que eu perguntei? Que a gente só lembra do que fez de errado. Porque é o que fixa mais na gente e é o que está mais perto de nós. E se a gente tem realmente Jesus no coração, me veio aquela intuição. Quando eu faço bem as coisas certas, eu esqueço. Não é?
Eu esqueço o bem que eu faço. Não é isso que o Espiritismo e o cristianismo nos ensinam? Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem anonimamente. Faça o bem sem tocar flauta ou alardear. Não precisa ninguém saber o bem que você fez. Aí eu fui me dar conta. Por que não vem o que é bom que a gente faz? Porque a gente esquece, a gente não lembra. Quanta coisa boa a gente faz. Mas como a gente faz desinteressadamente, quer dizer, quem entendeu Jesus ou quem entende o Evangelho faz anonimamente, ou quase anonimamente, a gente tira aquilo da cabeça. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Então fica o que não presta na cabeça da gente. E os nossos inimigos espirituais, eles têm uma vontade enorme de que a gente lembre do que não presta, que é para a gente não ser bom cristão. Eles não querem que a gente se torne bom cristão. E aí eles dão uma mãozinha. Ah, mas eu fiz aquele pecadinho lá. Outro dia, conversando com a minha mulher, e eu gosto de conversar com a minha mulher, o pouco que eu posso. 56 anos junto com o Anjinho. Aí, diz ela para mim, mas tu vai ter que pagar os teus pecados. Eu digo, claro, e tu também, já comecei assim. Eu vou pagar os meus e tu vai pagar os teus. Não te assusta. E eu digo, mas e qual é os pecados? Me acusa aí de alguma coisa. Eu digo, eu sou mau marido, eu ter traído, descobriu alguma traição até hoje, 56 anos juntos. Não descobri. Mas tu matava passarinho quando era pequeno. Eu digo, mas isso aí não vai me levar para o inferno, querida. Eu matava passarinho porque os guris da minha época tinham bodoque e caçavam. Era diversão de guri, era treinar pontaria em latinha, em garrafa e em passarinho. Né? Ou para derrubar laranja. Né? E eu digo, pode tirar o teu cavalinho da chuva, isso aí para o inferno eu não vou. Isso aí para mim não é nem pecado. Eu não sinto nenhum problema de consciência. Eu fiz o que todos os guris do meu tempo faziam. Mas tu pesca, tu mata até hoje os peixinhos. Eu digo, pesco. Tá certo. Pesco, pego as trairinhas quando eu vou pescar, 1 ou 2 vezes por ano, e limpo as trairinhas, bem limpinha, lavadinha, te trago, e tu só tem o trabalho de cortar e fritar. E tu come também, não é? Danado. Não, veja. Então, a ideia de pecado que está na cabeça da gente. Quanta coisinha boba homem e mulher fez como adolescente. Não tinha maldade, a gente fazia porque os outros faziam. Não é? Era o nosso tempo. Agora é outro tempo. Agora já tem coisa mais gravezinha sendo feita, né? Mas tudo está dentro da caminhada. Para onde caminhamos? A sociedade está mais permissiva, né? Casar com mulher virgem, nós que somos homens, meu tempo, né? O medo da minha mãe de que eu casasse com a China, que eu tinha que casar com uma moça de família. Essas expressões que a gente usa, e esse sujeito é muito do tempo antigo, né? Moça de família. Agora tudo que é moça e não tem mais. Algumas já estão bem livres, mas continuam dentro de casa, continuam com a família, não tem problema nenhum. O Espiritismo nos esclarece que sexo em si não é pecado, pura e simplesmente. Mas não pode abusar, tem limites, tem que ser com dignidade, se possível com afeto, com decência, não é isso? Mas não é, a pessoa não vai para o inferno porque fez sexo antes de casar. Nós já compreendemos isso, não é? Então, pecado. Porque antigamente os religiosos tradicionais, tudo era pecado e tu vai para o inferno. Tu não vai, porque tu é santo desde que nasceu. Pelo menos é o que consta no cadastro. Está dando para entender ou está muito difícil? Não é?
tributos. Mas quem quer seguir Jesus sofre, gente. Sofre. Sofre. Quantas vezes a gente é chamado de fanático? Louco. Não, não é bem certo. Agora só pensa em religião. Não sai do centro espírita. Não é isso? Tá meio alienado. Ia fazer festa, agora não gosta mais de festa. Está valorizando outra coisa. Não é que não goste, gosta de festa. Mas só que quando tem coisa melhor, que a parte espiritual, vai para coisa melhor. Deixa o mundo. Olha aqui. O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Paulo queria a ressurreição dos mortos, queria aquela ressurreição gloriosa, queria toda aquela luz do Cristo que ele viu quando ficou cego e passou a ver depois, assessorado pelos mentores, por Estevão, pela Abigail, que era a noiva dele, a irmã do Estevão, etc. Contemplando esse alvo, aqueles que querem seguir Jesus, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões. O espírita, o cristão, que se transforma, espírita, católico, evangélico ou protestante, se ele se transformar para melhor, já começa a ser olhado meio, tá estranho, não faz mais tal coisa, não vai mais em tal lugar, não é? Incompreensões. Se for só incompreensão, não é nada. Açoites. Paulo estava nos açoites, não tem mais açoites. Aflições e pedradas. Paulo foi apedrejado várias vezes, inclusive quando ele foi para o monturo como morto, ele não só foi açoitado, ele foi apedrejado. Por incrível que pareça, os nossos irmãos hebreus ainda apedrejam. Ainda está na lei do judaísmo que a mulher adúltera deve ser apedrejada. Está lá no Velho Testamento. Algum tempo atrás, a televisão mostrou uma moça no Irã, enterrada até a cintura, uma jovem. Agora há pouco mataram uma porque estava com o véu fora do lugar. Olha aí a loucura. Não são cristãos, ainda bem que não são cristãos. Mas o enterrada até a cintura ia ser apedrejada. Ali, naquela posição, enterrada no solo. Iam matar a pedradas. E mataram a moça a pedrada no Irã. E ainda matam. Vejam a falta que Jesus faz nas nossas vidas. Com todo respeito, são nossos irmãos. Mas, meu Deus, não é? Devem servir constantemente em nome do Senhor. É o que nós, os cristãos, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, às vezes são cristãos. Fazemos, fazer o bem. Em nome de Jesus. E aí o último parágrafo. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações, os desejos, os teus anseios no objetivo santificante, que é chegar próximo a Jesus. E segue com valoroso esforço, porque sem esforço não se vai, em conquista do eterno prêmio, que é estar próximo a Jesus, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos, aquela ressurreição gloriosa, a ficar perto do Cristo. É o que nós, os cristãos, devemos almejar. Proximidade com Jesus, a proximidade possível, porque nós estamos ainda tão longe, né? Mas temos que buscar, sermos fiéis ao quê? Ao que Jesus ensinou,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para onde estamos caminhando? Que cada um se pergunte qual é o objetivo, diante do objetivo. O que é o meu objetivo? Quando a gente é jovem, qual é o objetivo? Eu quero crescer, eu quero ter uma profissão, eu quero casar. Regra geral, né? Pelo menos era assim no meu tempo. Depois que a gente cresce, consegue uma profissão, consegue o sustento, sai da dependência dos pais e se une num outro lar, qual é o próximo objetivo? Regra geral é que venham as criancinhas, uns nenê, uns filhotes, não é isso? Aí vem os filhotes. E a gente vibra e passa trabalho com os filhinhos, que são pequenos. É fraldinha. Agora tem fralda descartável. No meu tempo não tinha fralda descartável. 6 filhotes. De 2 em 2 anos, fralda para burro. Desculpe, para criança. Tudo lavando fralda para trocar os neném. Mas era uma festa, né? Cada um, aquela gracinha, quando começa a falar as palavrinhas erradas, mas dá trabalho. Aí depois, qual é o objetivo? Agora ver se eles estudam e se entram na faculdade. Né? Vão entrar na faculdade. Anseio de pai. Por que entrar na faculdade? Porque a ideia era que entrando na faculdade se tornava um profissional ganhando um salário digno. Não é isso? Era assim. Hoje já está um pouco mudado. Mas continua a ser parecido. Tá, os filhos fazem o vestibular, entram para a faculdade. Os meus foram relativamente tranquilos. Os de agora parece que está complicado. Bem complicado. Pelo menos é o que eu vejo nos apps que me mandam. Né? Pais se escabelando para sustentar os filhos da cidade que tem universidade ou faculdade, e os filhos, muitos distraídos, muitos só pensando no atual, no gozo, no fazer festa e outras coisas mais. E os pais lá se matando para trabalhar, para sustentar os filhos na faculdade. Mas, naquele tempo, eu ainda formei na faculdade, na universidade. 3. Um médico, um veterinário, uma enfermeira. Depois, na outra faculdade, lá na outra cidade, uma psicóloga. Mas tudo sustentado pelo paizinho aqui, né? Duro. Às vezes, no vermelho, no tempo do cheque. Especial. A conta corrente no vermelho, manda dinheiro que tem que pagar pensão, que tem que pagar boia, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mandava dinheiro. Entrava no vermelhão. O outro lá se formou depois, sociólogo, mas depois se formou com o dinheiro dele, porque ele entrou no Banco do Brasil como menor aprendiz e ganhou o dinheiro dele, aí saiu das costas do paizinho. E o outro também, deu bastante trabalho, ficou adulto, e casou, descasou, deu neto, com uma esposinha, a primeira, depois juntou de novo, com outra, aí veio outra neta, mas não ficou. Essa é a vida na Terra, não é isso? Essa é a vida na Terra. E hoje está tudo bem? Tá. A gente diz assim, está tudo bem, como é que está a família? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas se entrar no miudinho, não é? Se entrar no miudinho, está tudo bem, mas... Aí tem um mas.
mas isso, mas aquilo, mas aquele outro. Então, essa é a caminhada, é a meta, para onde nós caminhamos. E aí, então, para encerrar, eu outro dia perguntei para minha mulher, meu bem, eu quero ter um papo cabeça contigo. Ela, que é isso, papo cabeça? Eu digo, eu tô moderninho, eu ouço aí a gurizada dizer que tem papo cabeça, né? Mas o que tu quer? Só eu e ela e os cachorros, né? Porque não tem mais nenhum. O último saiu de casa e mora perto, mas o que tu quer? Eu digo, eu quero ter uma conversa contigo. Mas o que tu quer? Eu digo, senta aí, criatura, vamos conversar, só nós dois. Né? O assunto é o seguinte, eu tive pensando no depois da morte. Depois da morte? Eu nem quero pensar em morte. Eu digo, mas tem que pensar. Deus me livre. Eu digo, criatura, que idade tu tem? Tu sabe a minha idade, não sabe? Eu digo, sim, claro que sei. Eu digo, eu tô com 82, minha mulher. E tu vai fazer 80 daqui a pouco. E tu não tá pensando em morrer? Não quero morrer de jeito nenhum, não sei o quê. Mas devia pensar em morrer. Por quê? Eu digo, pelo seguinte, criatura, nós não somos espíritas. Somos. O que o Espiritismo diz? Que a vida vai continuar depois da morte. Não é isso? Tu acredita nisso? Claro que acredito. Digo, então, de vez em quando é bom pensar. Pelo seguinte, porque quando... Eu vou fazer o raciocínio para ti, eu dizendo para ela. Porque eu tenho pensado que daqui a pouco vai chegar a minha hora. Eu vou ter que partir. E o que vai acontecer? Eu tenho um anseio, eu tenho um desejo enorme de reencontrar meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs que já foram, não é? Os meus amigos queridos que já partiram, que conviveram comigo, eu quero essa gente perto de mim. Por isso, eu estou pensando, será que eu vou merecer reencontrar essa gente toda? Mas e o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu bem, que nós temos que pensar, porque eu não sei se lá, do lado de lá, nós dois vamos continuar juntos. É bom tu pensar. Porque pode a gente não estar no mesmo plano evolutivo, nas mesmas faixas de pensamento, e os espíritos se reúnem por afinidade. É isso que o Espiritismo nos ensina. Então, se nós não tivermos uma bela afinidade do lado de cá, vai ser difícil o reencontro do lado de lá. Eu quero saber isso, se tu pensa. Não estou gostando dessa conversa. Aí eu avacalhei, né? Desculpe o avacalhei. Digo, tu já pensou, meu bem? Se nós viemos, dado o tempo do Cristo, são 2000 anos, não é? O Espiritismo nos dá uma ideia de que em cada 100 anos a gente tem uma encarnação ou reencarnação. Em cada 100 anos, se tu casou, por século são 10 casamentos. 2000 anos são 20 casamentos. Só para cutucar, né? Tu já pensou se dessas 20 mulheres que eu tive, tem umas 10 me esperando do lado de lá? Mas eu pego essas... Não pega nada, criatura. Do lado de lá... É por isso que tu tem que pensar no depois da morte. Pensa, que eu já estou pensando. Terminei a minha palestra. Ante o objetivo, ou para onde caminhamos? Para onde? O Espiritismo nos ajuda a fazer todos esses raciocínios com tranquilidade. Não existe morte, nós não vamos morrer, a vida vai continuar. Então vamos nos manter calmos. E se tiver um tsunami? Tem. E se tiver um vulcão que vai explodir? O vulcão tem que explodir, não tem nada. E se tiver um terremoto?
Aqui não tem, mas e se tiver? A gente tem que estar preparado. Oração, prece, trabalho no bem. O resto é bobagem. Seguir Jesus dá trabalho. Estamos dispostos a seguir Jesus? Tem suores também. Tem lutas graves para ser fiel ao que Jesus ensinou. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Teldes, pela tua presença, teu estudo e os ensinamentos que tu nos trouxeste hoje. Então, em nome de todos que estão presentes aqui, os nossos irmãos que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, e também aqueles irmãos que vão assistir isso mais tarde, em outra época, te agradecer muito a tua vinda até aqui, hoje presencialmente, né? E agradecer essas palavras, né? Nos incentivando ao bom caminho, ao caminho com Cristo. Caminhada moral, espiritual, sempre no bem, tentando fazer sempre o bem, tanto para nós quanto para os outros, fazer o correto. E quando tivermos dúvida do que é o correto, pensar em Jesus, o que Jesus faria. Então, seguir o caminho do Cristo. Então, para onde caminhamos? Caminhamos para o Cristo. Então, agradecer muito ao Teltes por esse ensinamento da noite de hoje. Então, como nos aproximamos do final, eu gostaria de pedir ao nosso irmão que fizesse a oração final para encerrarmos os estudos dessa noite. Eu? Por favor. Tá bem. Então, meus amigos, vamos orar. Como eu nunca digo, acompanhem a minha oração. Porque aí é minha. A oração é individual, é de cada um. Cada um vai estar aqui sentindo algo que é próprio dele, é individual dele. Então, cada um vai orar conforme sabe, conforme a necessidade do momento. Eu não me oponho que alguém acompanhe a minha prece. Se quiser acompanhar, acompanha. Mas eu vou externar os meus sentimentos na minha prece, né? Então vamos orar. Nosso Senhor, nosso Mestre de amor e de bondade. Estamos encerrando mais uma tarefa em teu nome. Abençoada tarefa de falar sobre as verdades que tu nos trouxestes quando estivestes entre nós. Amigo querido, sobretudo desejamos agradecer. Agradecer pela saúde, agradecer pelo equilíbrio, agradecer pela nossa paz íntima e pela paz exterior, a paz aí fora, a paz das armas, que graças a Deus em nossa pátria nós estamos em paz. Muito obrigado, Senhor, pelo pão, pelo ar, pela água, pelo nosso teto acolhedor, pelo nosso leito. Muito obrigado, Senhor, porque chegamos aos 82 anos ainda com saúde, mesmo que relativa. Nossa jornada já está longa, mas tu sabes, amigo querido, até onde nós podemos ir. Estamos em tuas abençoadas mãos. Ajuda-nos a prosseguir caminhando, fiéis, tanto quanto possível, aquilo que tu nos ensinastes. Oramos nesta hora, então, pedindo, mas não propriamente por nós, pedindo pelos nossos irmãos em dificuldades, pelos nossos irmãos que estão em piores situações do que as nossas. Por exemplo, os que estão em hospitais, os que estão em asilos, os que estão na rua, que é pior ainda, os que usam drogas, os que se complicaram na área afetiva, sexual.
São tantos os que se perdem na área do poder, da política. Amigo querido, estamos vivendo os dias que antecedem a escolha do nosso novo presidente do país. Pedimos pela nossa pátria. Pedimos para que os enviados do teu amor e tu mesmo, Senhor, protejam o nosso país, para que nada de mais grave aconteça, para que essa escolha seja feita sendo que se faça o melhor para a nossa pátria, para o nosso Brasil amado. Mas oramos pelos demais países, especialmente por essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde tantos irmãos têm perecido pela violência das armas, Senhor. Pela Europa, pela Ásia, pela África. Tu sabes, tu és o governador da terra, amigo querido. Tu sabes onde existe mais dor, mais sofrimento, mais lutas. Portanto, acode-nos, acode o nosso planeta e faz com que amanhã, no futuro, o mundo regenerador seja uma realidade para todos nós que aqui vivemos. Que assim seja.